Olá, queridos irmãos, Deus abençoe a preciosa vida de cada um de vocês. Continuamos firmes no propósito de juntos lermos a Bíblia inteira até o final do ano. E nessa semana daremos continuidade em Romanos capítulos de 5 a 11, 1 Samuel capítulos 14 a 20 e Salmos 59 a 65. Queridos, como é maravilhoso saber que tudo aquilo que é necessário para fazer, para que tenhamos vida e paz com Deus, já foi realizado por Jesus Cristo. A justificação pela fé é eficaz para nos dar a paz, uma vez que éramos filhos da ira, para nos dar livre acesso ao Pai, para nos dar a certeza da exultação em meio às tribulações, para mostrar que somos fortalecidos na esperança firmada no amor do Senhor. Cristo morreu por nós, Ele nos salvou, justificando-nos diante do Pai, provando o seu próprio amor, sendo nós ainda pecadores. Diante dessa verdade, somos exortados a não mais vivermos no pecado. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Em Romanos 8, nós lemos um trecho da palavra bem conhecida e ao mesmo tempo glorioso. Leia com reflexão e muita atenção, tudo bem? Bom, entramos no Antigo Testamento e em 1 Samuel, quero destacar o capítulo 15, que narra a desobediência de Saul. Segunda vez, Saul desobedeceu a ordem do Senhor por intermédio de Samuel. A ordem, neste caso, era destruir Amaleque totalmente. Deveria destruir todo o povo, rebanhos e tudo quanto possuía. Mas ao invés de obedecer a Deus, obedeceu ao seu próprio coração. Em seu entendimento, ele deveria trazer prisioneiro Agag, o rei dos Amalequitas, e tudo aquilo que poderia ser oferecido de melhor ao Senhor. Aqui fica uma preciosa lição. As nossas melhores intenções não são nada diante da vontade do Senhor. Samuel mesmo diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. No capítulo 17, vemos Davi, o escolhido do Senhor, o homem segundo o coração de Deus, lutando contra Golias e vencendo-o em nome do Senhor. A honra defendida por Davi não era a do rei, não era do povo ou a sua própria glória e a sua própria honra, mas do Senhor. Golias afrontava Israel, mas sua afronta era principalmente contra o Senhor. O texto diz: respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão, um urso, e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. E no capítulo 18, encontramos
o relato da amizade de Jonatas e Davi. Esse é um trecho comumente usado pelos grupos que defendem a homossexualidade à luz das Escrituras. O que é impossível defender, uma vez que contraria a verdade da palavra. O texto afirma que a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. E essa palavra, esse termo ligar, não diz respeito a um relacionamento íntimo, como se ambos desejassem um ao outro no sentido sexual, assim como acontece com o marido e a sua esposa, mas no sentido de amizade profunda, amizade verdadeira. Se fosse assim, se fosse esse o primeiro entendimento, ou o primeiro entendimento que nós acabamos de falar, num relacionamento sexual, num relacionamento íntimo, como o de marido e mulher, todas as vezes que a palavra fosse encontrada no texto bíblico, teríamos de interpretá-la assim, dar a esse sentido. O que não deve acontecer, pois a mesma palavra é usada para se referir ao amor que Jacó tinha por Benjamim, o seu filho caçula. Ele mesmo diz, olha, quando Judá vai até José e coloca suas palavras e tenta se defender, ele mesmo diz, olha, Jacó, o meu pai, se ligou a Benjamim. E se ele não voltar para casa, como nós prometemos, ele vai padecer, ele vai morrer. Assim como está registrado lá em Gênesis 44, verso 30. Nota-se que em nenhum momento o texto bíblico, agora voltando para 1 Samuel, narra relacionamentos entre os dois, entre Jonatas e Davi, no primeiro sentido. Mas fica evidente que o texto narra no segundo sentido. Basta lermos com cuidado. E basta lermos o cuidado de Jonatas para com Davi e a amizade de ambos registrada em 1 Samuel capítulo 20. No livro dos Salmos, agora adentrando nos Salmos, exortamos o nosso coração a respeito da esperança que somente o Senhor pode nos dar. É interessante notarmos que a palavra de Deus conduz os temas espirituais e gloriosos do Senhor por toda a história. No Salmo 62 e em Romanos capítulo 5, vemos a ampliação do tema esperança. Deus revela a esperança e a faz encarnar na pessoa de Cristo Jesus. Ele é o nosso Deus forte, que ouve o nosso clamor e nos livra dos nossos inimigos, que nos escolheu para vivermos perto dele. Ele é o nosso Salvador e a esperança de todos os confins da terra. Querido, que a sua leitura fortaleça, que essa leitura fortaleça o seu coração nas verdades da palavra e que você cresça no conhecimento, na graça, na esperança de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus.